Exatamente. Bom, em relação às contraindicações, mulheres amamentando, gestantes, né, pelo risco de malformação fetal, pacientes que possuem alergia à substância, pacientes com algum acometimento grave do fígado, né, uso de algumas medicações, como a tetraciclina oral, que pode causar, né, um dano neurológico. Enfim, a gente sempre vai acompanhar e avaliar individualmente para a gente ver se o paciente pode ou não fazer o uso dessa medicação. Apesar de ser muito temida por alguns pacientes, usado da forma correta, com acompanhamento do especialista, é um tratamento seguro e eficiente, né? Exato. Agora, eu pedi para a Eliana falar desses efeitos colaterais aí, temidos aí. Certo. Então, os efeitos colaterais que a gente mais observa, né, são os clínicos e os laboratoriais em uma frequência muito menor. Os clínicos, virtualmente, praticamente todos os pacientes vão apresentar, não é? Que é o ressecamento das mucosas e também da pele, né? Das mucosas, então, ocular, no caso, os pacientes podem ter mais episódios de conjuntivite, ressecamento da mucosa nasal, ressecamento aqui do lábio, né, do vermelhão, aqui da região do lábio. A gente observa pacientes que queixam de fissuras, né, fica bem ressecado, às vezes sangra com mais facilidade. Pacientes que já têm a pele mais seca, né, já tem tem, por exemplo, dermatite atópica. Eu já tive casos assim, então, o paciente, quando começa o uso da isotretinoína oral, eles reclamam que a pele fica coçando mais, então a gente tem que fazer mais hidratante, tem que hidratar mais essa pele para evitar um ressecamento intenso. Por isso que quando o paciente vai começar a usar a isotretinoína oral, a gente costuma dar essas orientações, né, que provavelmente vai acontecer, né, principalmente do lábio ressecado, nariz, e nós já orientamos o uso de hidratantes labiais específicos, né, lubrificantes da mucosa nasal, colírios lubrificantes, né? E também a questão agora dos exames laboratoriais, né? Então, esses exames laboratoriais, apenas 2%, né? Em torno de 2% das alterações, né? Dos efeitos colaterais são laboratoriais. Então, é uma frequência muito pequena. Mas, quando a gente observa, né? Os principais exames alterados, né? São colesterol, triglicerídeos e também as transaminases hepáticas. Esses são os principais. Efeitos mais raros, né? Que o paciente pode apresentar aumento ele pode sentir dores musculares, né? E a gente pode solicitar, por exemplo, a CPK, que é um exame para a gente avaliar se está tendo alguma rabdomiólise, né? Um termo técnico, mas se está havendo alguma destruição muscular, por exemplo. É muito raro de ter, certo? Mas a gente pode estar avaliando. Por isso que quando o paciente vai começar a usar isotretinoína oral, a gente pede exames, né? Em torno de um mês depois de ter iniciado a medicação. E hoje em dia a recomendação é muito individualizada, tá bom? Mas a recomendação geral é solicitar se estiver indo tudo bem, depois a cada 3 meses, tudo bem? E o que mais? Eu falei da parte dos exames, dos efeitos colaterais. Tem a questão da depressão também, né? Que muitos pacientes perguntam ultimamente. Muita gente, é um tema bem debatido, né? Isso, nos últimos anos, né? As pessoas vêm se preocupando muito com isso, né? Com a saúde mental. Então, na verdade, ainda não tem estudos robustos que provem que a isotretinoína oral ela vai desencadear ou piorar a depressão. Né? A gente observa na literatura que tem alguns relatos, nos Estados Unidos, onde tem muito mais estudos científicos, e também a medicação, né, era muito mais utilizada, começou lá. Tinha pacientes que processavam, né, o laboratório, a empresa. Mas qual é a recomendação atual? Na verdade, o paciente que tem um histórico pessoal ou familiar de depressão, ele não quer dizer que está contraindicado a medicação. O que a gente faz é fazer uma anamnese, né? Ver bem o histórico bem detalhado. Tem que vir às consultas, né? Tá examinando clinicamente, também perguntando se está tudo bem. E o principal, né, que a gente quer orientado é a gente acompanhar junto com o psiquiatra. Então, nesse caso, não é contraindicado não medicação, mas a gente, né, esses pacientes que têm esse histórico de depressão, a gente acompanha junto com o psiquiatra. Sim, avaliar, porque às vezes o dano psicossocial também, né, da acne. Isso, exato. Acaba afetando mais ainda, né? Né, a adolescência é onde, né, a gente tem o pico, né, do surgimento de acne. É uma idade bem peculiar, né? O paciente ele tende a ter mais episódios de depressão, eles podem tender a ter mais, eles também vão se afetar
devido à aparência mesmo, né, das acnes graves e tudo mais. Então, eles podem entrar em depressão, desencadear esses problemas mentais devido à própria acne em si, não pela medicação, né, pelo isotretinoína oral. Exatamente. E os pacientes perguntam também do risco de cicatrizes, né? Por exemplo, quem está fazendo uso da isotretinoína oral, se vai fazer algum procedimento, se pode fazer algum procedimento. Então, as recomendações atuais é que procedimentos superficiais que não ultrapassam o músculo podem ser feitos, tá? É claro, né? Por exemplo, uma biópsia de pele, o paciente tem que tirar uma pinta que a gente está suspeitando, por exemplo, de malignidade, só um exemplo. E aí não quer dizer que vai ter que parar a medicação e também não fazer o procedimento. Então, a gente pode fazer sim em vigência da medicação. Agora, se forem cirurgias que vão ser programadas, cirurgias grandes, né? Uma cirurgia abdominal, por exemplo, a gente costuma suspender a medicação, né? Suspender pelo menos uns 30 dias antes. Por quê? Porque é difícil de ver, mas a isotretinoína oral pode causar anemia e também alteração das plaquetas, mas é bem raro de ver. É raro. Certo? E a questão das cicatrizes, né? Que o paciente fala, se eu fizer um procedimento, eu vou ficar com queloide, vou ter dificuldade de cicatrização. Bem, o que a gente achava, né, que podia ter uma relação, mas atualmente ainda não é essa a recomendação oficial, mas que a isotretinoína oral pode melhorar essa cicatrização, né? Então não tem essa contraindicação mais hoje em dia. Só que, assim, na prática, o que a gente recomenda? Se forem procedimentos pequenos, pode fazer, assim, né? E que tem uma indicação, por exemplo, uma pinta que tem que tirar. Mas eu ainda não recomendo, por exemplo, o paciente fazer tratamento estético, como microagulhamento, aqueles mais ablativos, mais abrasivos, laser, eu não recomendo, e nem também cirurgias grandes no uso da isotretinoína oral. Eu prefiro, quando fazer o término do tratamento, né, esperar 30 dias para que o paciente faça essas intervenções, né, estéticas, por exemplo, nas cicatrizes que sobraram, tudo mais. Você faz assim também, Thalita? Sim, eu peço para aguardar um pouquinho. Isso, eu também. Eu peço para guardar pelo menos 30 dias. Que Sim. também é indicação de bula 30 dias para gestação, né? Então, o paciente que quer engravidar, nós recomendamos depois fazer as tentativas depois de 30 dias, pelo menos, né? Quando termina a isotretinoína oral. E Exatamente. também, outra coisa são o uso em outras patologias que não só a acne. Ainda é o uso off-label, certo? Existem vários estudos em outras doenças, né? Com a isotretinoína oral e outras doenças, mas que ainda não é de praxe, ainda não é recomendado abertamente. Então, por exemplo, pode ser usado na dermatite seborreica mais refratária, na rosácea, na hidrosadenite, que a hidrosadenite é é uma doença da dermatologia que tem uma série de opções terapêuticas, né? Então, Sim. uma delas pode ser a isotretinoína oral, enfim, mas até no rejuvenescimento. Só que todas essas recomendações são off-label, então não é recomendação de bula, tá? A gente Sim. fala que é off-label. Bom, gente, o pessoal Certo. mandou pergunta aqui, perguntando se poderia tomar mais de uma vez a isotretinoína. Na verdade, assim, eu lembro até hoje, quando eu era adolescente, e eu tinha algumas amigas que tomavam o Rakutan, o pessoal guardava as caixinhas no armário, né? Porque o laboratório, ele garantia que se a sua acne retornasse após o tratamento, você ganharia o tratamento de graça, né? Que era uma coisa bem rara, ninguém fazia, né? Era uma vez na vida mesmo. Hoje em dia é uma coisa comum. Eu tenho vários pacientes que já usaram 2, 3 vezes. Pode, mas tem as suas indicações, né? Mas é aquilo que eu falo para os pacientes. Eles também têm que entender que a acne é uma doença crônica. Por quê? Enquanto eles têm vigência do tratamento, elas ficam, minha pele tá ótima, meu cabelo tá ótimo. Mas aquilo acaba, gente. Você suspende a medicação, depois de um tempinho, aí uns 2, 3 meses, acaba voltando, não em si aquelas lesões importantes, né? Que isso daí a gente realmente consegue melhorar bem. Mas tem que continuar tratando, não pode esquecer disso, né? Você também tem, Eli? Também, tem sim. Tem casos que eu preciso fazer 2, 3 vezes, né? Dependendo. Eu fui, por exemplo, uma paciente que eu tomei 3 vezes a isotretinoína oral. E aí, para eu poder ter. Até hoje eu trato, né? Eu tenho a acne da mulher adulta, que também é outra
outra doença, né, também do grupo da acne, Muito mas comum que também. também é muito comum, mas assim, eu sempre tô tratando, né? Eu É não quer dizer que eu tomei importante. as 3 vezes da isotretinoína oral que eu curei da acne. Melhorou acho que uns 80, 90%. Mas a Sim, gente sempre tem que estar cuidando, né? Com sabonete específico, né? Fazer uso dos ácidos, dos cremes, enfim. exatamente. A outra pergunta que chegar é como posso reduzir os efeitos colaterais? Bom, gente, a doutora Eliana comentou um pouco, né? Principalmente assim, quando a gente prescreve a isotretinoína, já vai um SOS, né? Que são lubrificantes oculares, nasais, reparadores labiais, hidratantes. Eu sempre oriento em relação à alimentação, beber Isso, bastante né? líquido, alimentos com fibras, né? Porque eu tenho alguns pacientes que reclamam da constipação intestinal, então, assim, se alimentar legal, né? A gente sabe que também não pode ingerir bebida alcoólica, então os pacientes, né, têm que se cuidar. Então, Sim. são medidas que a gente pode fazer de orientações gerais. Agora, por exemplo, vamos supor que o paciente chegou com uma acne muito grave, né? O paciente, as pessoas têm um pouquinho de medo, né? Aquele, eu vou começar a usar isotretinoína oral e piora no início do tratamento. Dependendo do caso, do grau da acne, a gente consegue associar uma medicação junto com o início da isotretinoína para reduzir um pouco esses efeitos, né? Ou Isso. então, por exemplo, eu tive até um caso recente que era uma acne fulminans grave, infectada, que chegou para mim. Eu acabei optando por uso de uma outra medicação controlada, fiz um uso estendido, o paciente melhorou muito e agora nós vamos entrar com a isotretinoína oral. Isso também é uma coisa que também ajuda nesse início, né, Isso. Elia? Perfeito. Porque na verdade a gente precisa, o que eu falo assim para os pacientes, assim, grosseiramente para os pacientes entenderem de uma forma leiga, né? Quando a gente começa a usar a isotretinoína, é como se tudo que está ali de dentro de produção ali na glândula sebácea, tudo vai ser eliminado, eu digo, isso tudo vai para fora. Então, por isso que tem aquela piora, né? Como a gente vê aquela piora no início do tratamento. Então, se o paciente já chega muito inflamado, com muitas lesões para a gente, quando a gente começa a usar a isotretinoína, a gente sabe que vai ter essa piora. Então, por isso que a gente primeiro desinflama ele com outras medicações para depois fazer o uso da isotretinoína. Ou às vezes, né, o paciente inflama tanto quando a gente começa a usar a isotretinoína oral que a gente vai fazer junto com a medicação. Então, isso é muito individualizado, né? É por isso que a gente está Sim, acompanhando, tá do lado do paciente mesmo, o tempo inteiro, né? sim. E uma outra coisa também, assim, eu, pelo menos na minha prática clínica, tenho optado cada vez mais em baixar a dose, né? A gente vê que, assim, Uhum. quando a dose da isotretinoína ela é alta, o paciente acaba tolerando um pouco menos, né? Porque tem mais Hoje efeitos em colaterais, dia, né? a gente inicia o tratamento já sim, pensando numa dose meta, mas isso ficou um pouco a critério do médico, né? Como eu tenho pacientes, por exemplo, que às vezes eu acabo ultrapassando essa meta, fazendo um Sim. curso mais estendido, eu opto por dar qualidade de vida ao paciente. Então, muitas das vezes, cada vez mais, eu tenho optado em abaixar a dose, prolongar um pouquinho mais o tratamento, mas comprometer menos esse estilo de vida, essa qualidade de vida. Isso. A mesma coisa também. E também naquela questão que a gente falou da depressão, né, dos distúrbios psiquiátricos, também, além de acompanhar com o psiquiatra, a recomendação é fazer uma dose menor, por um período mais longo, né, para não ter, né, para evitar, pelo menos, ter, se o paciente tiver uma ideação suicida, enfim, ou piora de depressão mesmo, né, evitar tudo isso. Sim, sim, em questão disso, gente, é o que eu falo. Quando você está bem acompanhado por um médico que está ali, é um tratamento seguro, é um tratamento eficaz. Até hoje, eu só tive que suspender um paciente que realmente, mesmo em baixa dose, ele realmente, o organismo não suportou o uso. Mas foi um caso só. Então, assim, eu acho Sim, que vale muito, muito muito. a pena, tá? Mais uma pergunta que chegou aqui, acho que você já respondeu. Quanto tempo após o término da isotretinoína eu posso engravidar? Ah, certo. Então, pela De bula é bula, 30 né? dias, né, de bula. Mas na prática a gente deixa assim, às vezes a gente orienta, eu costumo orientar às vezes uns 3 meses, Três né, 90 meses. dias, para ficar bem seguro mesmo, né? Exatamente. E chegou uma dúvida aqui, quanto tempo após o término da isotretinoína oral pode ter uma recidiva, né, uma piora da acne? O que a gente leu, né, que cerca de 30% dos pacientes pode ter recidiva. Então, não é uma porcentagem muito baixa, não. É uma coisa que a gente observa com certa frequência.
E Sim. eles costumam recidivar em torno de 30 dias depois do término da medicação, né? Que é quando a medicação deixa de circular mais ou menos no organismo. E outra dúvida foi da questão da gestação, a gente falou, né? Após 30 dias de bula. Ah, os tratamentos das cicatrizes de acne. A gente também costuma deixar depois de 30 dias para começar a tratar, né? Para fazer os tratamentos, né? Sim. Como peelings, microagulhamento, lasers, enfim. Esperar uns 30 dias aí depois que terminou, né? Tá. Ficou mais alguma dúvida? Não, acho que é basicamente isso. Acho que a gente conseguiu aí abordar as principais dúvidas, né? O que todo mundo estava com dúvida. Acho que foram os principais temas que foram abordados. Sim. Bom, eu gostaria de agradecer a participação da doutora Eliana mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada, eu que Gente, vou agradeço. deixar a live gravada, tá? E já vou abrir a caixinha de perguntas para vocês mandarem sugestões de temas para a live da próxima semana. Isso. Eu também vou abrir uma caixinha aqui, vamos ver. O tema que tiver que aparecer mais, a gente vai marcar a live, então. Ótimo, combinado. Então Uma tá, um boa beijo. tarde, gente. Boa Tchau, Eliana. tarde, tchau, Obrigada. né? Tchau, beijo. Beijo.